mais uma vez é domingo de Ramos. Mais uma vez temos oportunidade de mergulharmos neste grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Muitas vezes nós corremos o risco de dizer: todo ano é a mesma coisa, é tudo igual, mas na verdade não é. Cada Semana Santa é única, porque em cada Semana Santa nós estamos de um jeito. Em cada Semana Santa precisamos mudar alguma coisa em nós. Cada Semana Santa algo precisa ser mudado, revitalizado na nossa vida. Por isso que nós precisamos mergulhar neste grande mistério da cruz de Cristo. E diante da cruz de Cristo, nós relermos a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. E assim, irmos percebendo o que precisa ser transformado, retirado, mudado em nós. Nós queremos ser renovados por Jesus. Nós queremos ser transformados pelo seu amor. E nós muitas vezes colocamos este compromisso da transformação para as outras pessoas. É o outro que precisa ser transformado. Mas na verdade é cada um de nós que precisa viver essa revitalização. Essa nossa missa de hoje possui dois momentos muito significativos e específicos. São duas estações que esta celebração possui. Na primeira estação, nós relembramos a alegria com que Jesus foi recebido em Jerusalém, a multidão que o aclamava entre vivas e hosanas: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. E depois, na segunda parte da celebração, nós vemos que aquela mesma multidão que acolheu com alegria o Cristo é a mesma que grita: crucifica-o. Muitas vezes, ainda hoje, nós agimos assim. Nós ainda crucificamos a Jesus Cristo quando crucificamos tantas pessoas ao redor de nós. Quando nós não nos comprometemos com a transformação do nosso coração, com a transformação da nossa vida e dos lugares por onde nós passamos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quero destacar da liturgia de hoje uma pequena palavra, uma palavra que é fundamental para que possamos perceber a grande revolução que este jovem galileu provocou no mundo inteiro. Porque as palavras de Jesus mexem conosco, as palavras de Jesus nos deixam inquietos, e mais até do que as suas palavras, os seus gestos nos desinstalam. Como o Padre Zezinho canta na canção que nós cantamos há pouco, que resume toda a vida de Jesus, todo o Evangelho de Jesus. Ninguém amou como ele amava. Ninguém nesse mundo teve tanto amor com ele, como ele. E São Paulo, na segunda leitura que ouvimos, fala do esvaziamento de Cristo. Essa palavra que quero destacar, esvaziar-se, que em grego essa palavra se chama kenosis. São Paulo diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si, humilhando-se, tornando-se igual a nós em tudo, exceto no pecado. Olha só, meus irmãos e irmãs, as loucuras do coração de Jesus. Ele se esvazia, ele que era tão grande, se faz tão pequeno para chegar ao encontro dos nossos corações. Ninguém tão grande se fez tão pequeno. Ninguém tão grande como Cristo. Ninguém que passou nesse mundo se fez tão pequeno por causa de nós, por amor a nós. Ele se esvazia. E meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos esvaziar
Nós precisamos nos esvaziar para que possamos bem viver esta Páscoa, esta Semana Santa. O que é que você precisa esvaziar em você neste domingo de Ramos, nesta Semana Santa? É preciso esvaziar-se do nosso orgulho, é preciso esvaziar-se da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência. É preciso esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo, de tudo aquilo que nos impede de sermos seus irmãos e irmãs, de sermos cristãos e cristãs mais comprometidos com o reino. E você, não sou eu, é você que vai pensar agora, o que é que você precisa esvaziar no seu coração? O que é que você precisa retirar do seu coração, para que o seu coração possa ser igual ao coração de Jesus? Ninguém neste mundo foi tão grande como ele, mas ele quis se fazer pequeno para que nós fôssemos grandes, para que nós fôssemos mais próximos dele. E a cada dia, ainda que nós não percebamos, nós estamos mais próximos de Jesus. E eu gostaria de concluir contando uma pequena historinha. Há muita gente que sabe que eu gosto de histórias, e de vez em quando eu recebo alguma. Esta foi me enviada por uma paroquiana há poucos dias, e eu gostaria de contá-la hoje. Certa vez, um repórter estava fazendo uma pesquisa. Ele queria saber quem era Deus. E ele foi então perguntando para várias pessoas, ele foi andando por várias cidades, por vários estados, para perguntar para as pessoas inteligentes, para as estudadas, quem era Deus. E havia uma pessoa que ele admirava muito, era um teólogo bastante conhecido, e este teólogo também era padre, já tinha 50 anos de padre. Aliás, ele não era padre, ele era diácono, já tinha 50 anos de diácono. E aí então, ele marcou aquela pesquisa, aquela entrevista com aquele diácono. O diácono o recebeu com sua família, era um diácono casado, era famoso porque era um grande estudioso da teologia, e o repórter estava ansioso por aquela entrevista. Chegou lá no dia marcado, muito emocionado, ficou de frente a frente aquele grande teólogo, a família reunida na sala, a esposa do diácono, os filhos, os netos. E o repórter então perguntou: diácono, quem é Deus? E o diácono, com toda a sua sabedoria, disse: Deus é um espírito sapientíssimo, é um ser incrível que nós não conseguimos explicar com nossas palavras. Deus é imenso, Ele que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas que existem. E o repórter foi ficando encantado com aquelas palavras daquele teólogo. E muito lhe agradeceu por lhe conceder aquela entrevista com aquelas palavras tão encantadoras, tão misteriosas. O netinho do teólogo lá estava, escutando toda aquela conversa. E aí o repórter, apenas para cumprir uma obrigação, resolveu perguntar para aquela criança: e para você, quem é Deus? E o netinho do grande teólogo respondeu ao repórter: Deus é tão grande que nem meu avô, com toda a sua sabedoria, consegue explicar. Mas Deus é tão pequeno que Ele quis morar no meu coração.
E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Mais uma vez. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou. Após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais e está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltar. Vamos ficar em pé, vamos dar as mãos para quem está aí do seu lado e vamos proclamar mais uma vez esta verdade. É o nosso compromisso dar as mãos e anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. Sozinhos fica mais difícil, mas juntos nós podemos mais. E seu nome era Jesus de Nazaré. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Para terminar, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Cristo! Viva!